Eu fiz um vídeo falando, né, o que principiou toda a perseguição. E se você quer entender, né, o que está acontecendo na sua vida, você deve ir nas origens, você deve ir no princípio, né, de todas as coisas. Nesse vídeo aqui, eu quero comentar uma acusação que fizeram, né, em relação a mim, de que eu estava jogando, que eu joguei praga na vida das pessoas e por isso estava acontecendo coisas ruins na vida das pessoas, tinham pessoas adoecendo e acontecendo um monte de tragédia, né, por causa das palavras que eu falei, entendeu? E eu não toco muito nesse assunto, as pessoas acham, né, que porque eu não tenho entendimento em relação a isso, eu estudo, né, em relação a isso, ao poder das palavras, eu experiencio diversas coisas na minha vida, entendeu? Mas eu não toco, né, de uma forma assim, como eu gostaria de tocar, porque muitas pessoas vão falar, pô, lunático, tá falando um monte de coisa aí, tá falando que aconteceu isso e aquilo. Hoje eu vou falar simplesmente aquilo que vocês me falaram. Eu não vou falar aquilo que eu vejo, eu vou falar o que vocês me falaram, né? Porque quando eu tava lá em Salvador, lá, sem entender o que estava acontecendo, eu falei, eu profetizei, eu conversei com um dos meninos que tentou me matar aqui na Serra, o Jefferson, e falei para ele, falei, vai acontecer justiça na minha vida. Ele falou, não, a gente não fez nada, vai acontecer justiça na minha vida. O universo, Deus, ele vai mostrar para você se você foi injusto comigo ou não, se você tentou alguma coisa contra a minha vida ou não, entendeu? E você vai colher mais aquilo que você está plantando. Você, qualquer pessoa que estiver envolvida, vai colher mais daquilo que souber, e envolvi as pessoas e falei que elas iriam colher. Quando eu volto aqui para Goiânia, né, e eu tenho um contato com ele, eu encontrei ele um dia, ele foi e falou para mim: "Pô, cara, depois que você falou aquelas palavras lá, entendeu? Aquelas palavras, é, 5 dias depois meu avô morreu. E uma semana depois minha avó morreu, entendeu? E depois ele vai e fala. Depois eu fiquei sabendo esses dias agora que o tio dele também, entendeu? Acabou falecendo. E o Matheus, o outro menino também, que tava junto, sabe? Que foi lá na serra lá, a polícia matou ele. E assim, cara, foram diversas pessoas que chegaram até mim, entendeu? Chegaram até mim e falavam pra mim coisas num tom de acusação. Outras pessoas chegaram para mim, pô, cara, entendeu? Meu tio morreu, mas não chegou assim, fala, pô, meu tio morreu, tipo assim, ô, meu tio morreu, com um tom de raiva, sabe? Como se eu fosse o culpado, entendeu? Me culpando. Chegaram, né, pessoas, o próprio Tancredo mesmo me chamou de anticristo, falou que eu era o anticristo, eu era o demônio, entendeu? Na cabeça, né, rasa deles e sem informação também, né? Porque a informação ela foi manipulada. Eu não desejei que nada de ruim acontecesse para ninguém. Eu desejei simplesmente que houvesse justiça na minha vida. E essa oração que eu fiz é a oração de Saint Germain. Saint Germain ele foi um mestre do mesmo quilate que Jesus. E ele era um mestre do amor, né? E ele fala dentro do seu livro, o livro de ouro, ele ensina essa oração para uma discípula dele que estava passando pela mesma coisa que eu passei, uma grande injustiça. E ele fala, né, que ela deve fazer a oração pedindo justiça, da mesma maneira como eu fiz uma oração pedindo justiça, entendeu? Porque eu estava me vendo vítima de uma injustiça. E eu joguei para o universo, eu joguei para Deus, né, para que isso fosse julgado segundo aquilo que estava acontecendo e não segundo, né, as minhas vontades. Eu não desejei que ninguém morresse, que ninguém adoecesse, que não acontecesse nenhuma tragédia. Eu desejei simplesmente que houvesse justiça na minha vida, entendeu? E de um primeiro momento eu não entendo, né, aquilo que está acontecendo, porque eu pensava que era simplesmente aquelas pessoas ali que tentaram me matar lá na serra. O vídeo, né, ele tá todo lá no canal que eu fiz, né, do Luciano, a Polícia do Estado de Goiás, eu conto tudo, entendeu? E eu pensei que era simplesmente essas pessoas, mas depois, né, começou a pipocar dessas pessoas me falarem, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo com a minha vida, no mesmo tom, entendeu, de acusação, com raiva, entende? Nas palavras de mim, como se eu fosse o culpado. Eu lembro até de um fato, né? Onde eu vou conversar com um ex-inquilino da minha avó, sabe? O Matheus, o pessoal conhece ele como Baiano. E eu tô conversando com ele, ele me pergunta, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, de boa e tal. Aconteceu as coisas aí, tá acontecendo, mas nada me abala. Aí ele foi, fechou a expressão assim, né? Enquanto isso, não para de morrer gente, entendeu? Num tom de acusação pra mim, como se tipo assim, você tá sendo causador disso, sabe? Então,
Várias outras pessoas, né, me chegaram falando isso nesse mesmo tom, dessa mesma maneira. E essas pessoas, depois eu fui entender, né, eram essas pessoas que estavam envolvidas aí para tentar, né, me prejudicar de alguma maneira. Então você consegue compreender e você consegue entender que para você, né, é igual eu falei no início do vídeo, para você entender as coisas, você deve ir na origem dos fatos ali. Se as pessoas, né, estão colhendo as coisas que estão colhendo, frutos, né, dessas atitudes que elas estão tendo, e eu pedi para que houvesse justiça na minha vida, e é engraçado, cara, que está acontecendo perfeitamente da mesma maneira como acontece no livro de Saint Germain, sabe? Que Saint Germain, ele fala, né, para essa discípula dele fazer essa oração pedindo justiça. E lá mesmo ele fala, eu já postei um vídeo aqui que tá falando a respeito disso, entendeu? Procura aqui que você vai encontrar. E lá, né, ele mesmo ele fala que a discípula dele depois ela chega, né, aterrorizada porque estavam acontecendo coisas horríveis com as pessoas que estavam sendo injustas com ela, né? E ele fala para ela, fala que ela não deve se preocupar, porque as coisas que as pessoas estão colhendo ali são coisas que estão, né, colaborando ali para o crescimento delas, sabe? São coisas que elas precisam ali para a vida delas, sabe? Os aprendizados, né, que elas precisam ali para a vida delas. Então ela não deve se culpar, né? Ela não deve ali se martirizar por algo que está acontecendo de acordo com o divino, sabe? E foi simplesmente, né, aquilo que eu desejei, cara. Eu não desejei mal para ninguém, não desejei morte de ninguém, não desejei tragédia para ninguém. Eu desejei que as pessoas, né, elas colhessem mais aquilo que elas estavam plantando, entende? E eu sei, cara, que é por isso, né? Porque toda a dimensão das coisas que estão fazendo, entende? É por causa disso tudo, né? Para as pessoas estarem envolvendo uma cidade inteira e diversas pessoas, entendeu? É por causa desse nível, algo coisa nesse nível, né? Não é simplesmente por sedução, mas eu falo aquilo ali porque as pessoas elas devem entender as origens. Então agora você consegue entender a origem, se você é essa pessoa, né, que tá falando aí que eu sou o demônio, que eu sou o diabo, que eu joguei praga na sua vida e por isso está acontecendo um monte de coisa na sua vida, vai na origem. Quem que são as pessoas que estão te levando a cometer injustiças na minha vida? Quem são as pessoas que estão levando você a fazer coisas, né, para prejudicar uma outra pessoa ali? E em consequência, né, você tá colhendo mais daquilo que você tá plantando, sabe? Em consequência, né, você tá recebendo ali a justiça divina ali na sua vida. Então, esses mesmos polícia, né, que estão falando isso daí, ó, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eles sabem disso daí, ó, há muito tempo, sabe? Eles já têm noção disso daí há muitos anos já. Desde o início, quando eu cheguei, né, e eles começaram a falar isso, sabe, de uma maneira indireta ali para mim, eu tô, né, falando e tô explicando dessa mesma maneira aqui, ó, para vocês, e as pessoas elas continuam sendo, né, envolvidas ali. Eu acredito, né, que se as pessoas elas soubessem disso daqui, elas não estariam fazendo, né, aquilo, mas com certeza eles manipulam, eles enganam ali, porque qual que é o propósito inicial deles? Esconder toda essa sujeira, né? Porque eles estão colhendo na justiça divina e vão colher também na justiça dos homens, entendeu? É, querendo ou não, mas eu quero deixar, né, aqui bem claro aqui para que as pessoas elas entendam em que elas compreendam, sabe? Porque eu vi, né, cara, eu vi muitas pessoas, cara, e as pessoas que se aproximam de mim e começam a fazer pisada, logo eu consigo ver ali, né, que acontece algo na vida dessa pessoa, sabe? E essa pessoa ela vem querer ali me acusar, né? Eles não me acusam de uma maneira direta, mas hoje eu tô aqui, né, expondo as coisas que as pessoas me disseram, sabe? As coisas agora tu vai falar que eu sou lunático, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pô, vai lá no Jefferson lá. Foi ele que me falou. Que depois que eu falei aquelas palavras, começou a acontecer um monte de coisa na vida deles. Entendeu? E outras pessoas também chegaram e me falaram um monte de coisa. Então, né, que se você, né, realmente está colhendo isso daí, né, como muitos de vocês me falaram, que está acontecendo um monte de coisa, isso e aquilo, vai na origem dos fatos. Não sou eu que estou jogando praga em vocês, não. Eu não desejo nada para ninguém, sabe? Porque eu tenho consciência daquilo que eu desejo para o próximo, eu desejo para mim mesmo. Aquilo que eu estou plantando na vida, não existe o outro, sabe? Só existe você mesmo. Aquilo que você faz de bom para outra pessoa ali, na verdade você está fazendo 1000 vezes para você, como aquilo que você faz de mal também. Então não desejo nenhum mal para ninguém, sabe? Eu não rogo praga na vida de ninguém. Por isso que eu sou protegido, sabe? Eu sou guardado, porque existe, né?
essa proteção divina, porque nada me toca, nada me toca. Porque as coisas que estão acontecendo, elas estão indo, né, de acordo com tudo aquilo que eu desejei, sabe? Eu desejei, né, que realmente a minha vida fosse transformada, sabe? E a minha vida está sendo transformada, né? Não por um meio que eu imaginei, mas esse meio ele tá me abençoando, sabe? Essas coisas, elas estão me abençoando, mas a minha vida eles não conseguem tirar. Eles não conseguem tirar a minha vida por causa disso, entendeu? Porque eu não desejei nada de ruim para ninguém. As coisas que estão acontecendo, tortura, pressão, pô, isso daí só me fez crescer, cara. Isso daí só me fez crescer, só me abençoou. Só bênção, sabe? Eu tive essa como percepção, é só bênção, cara, isso é só bênção. Ontem eu não era ninguém, hoje eu tô consciente de um monte de coisa, sabe? Eu tenho 1 milhão de caminhos a seguir e tô trilhando cada um deles. Então, né, essa foi a mensagem que eu quis concluir, né? De início, naquele primeiro vídeo lá, eu te falo, né, a origem de tudo aquilo que originou aí das coisas que estão acontecendo, né? E nesse vídeo aqui eu dou essa explicação dessas acusações, não foram uma, mas foram várias pessoas que fizeram.